Vivi calada durante tanto tempo, que quase esqueci como era o som da minha própria voz. Você já sentiu isso? A sensação de estar presa dentro de si mesma, gritando por dentro e sorrindo por fora? Pois é assim que a minha vida foi por muitos anos. Eu me chamo Helena. Tenho 40 anos, e só hoje, com o coração cheio de coragem, é que decidi abrir minha história. Não para me lamentar, mas para mostrar que mesmo em meio ao silêncio, a dor e as perdas, existe um caminho para recomeçar. Cresci no interior do Brasil, numa casinha simples de madeira, onde o cheiro de café fresco pela manhã se misturava ao da terra molhada. Minha mãe sempre dizia: "Filha, a vida é dura, mas quem aprende a se ajoelhar, sempre encontra força para se levantar." Essas palavras ficaram gravadas em mim como tatuagem na alma. Eu acreditava nelas. Mas a vida não me poupou de cicatrizes. Desde cedo, aprendi a engolir lágrimas e a disfarçar dores. Aos olhos dos outros, eu era aquela mulher forte, que sorria para todos, que ajudava vizinhos, que estava sempre pronta para servir. Mas por dentro, havia um peso que quase me esmagava. Eu era silenciada dentro da minha própria casa, pelos olhares frios, pelas palavras que me diminuíam e me faziam acreditar que eu não era suficiente. Quantas vezes sentei sozinha no quintal, ouvindo os grilos cantarem e o vento balançar as folhas, perguntando a Deus por que eu não conseguia ser feliz. O céu estrelado parecia me ouvir, mas o silêncio da noite me fazia sentir ainda menor. Foi ali, sob aquele manto escuro, que muitas vezes pensei em desistir de sonhar. Eu sonhava em ser amada de verdade, mas parecia que esse desejo era grande demais para mim. Quem iria olhar para uma mulher de 40 anos, já marcada pelas decepções e pelas dores da vida? Quem iria querer abraçar as minhas feridas, ouvir as minhas histórias e caminhar ao meu lado sem me julgar? Essas perguntas me atormentavam toda noite. No entanto, havia algo dentro de mim que se recusava a morrer. Talvez fosse a fé que herdei de minha mãe, talvez fosse aquele sussurro silencioso de Deus que me lembrava: "Você não está sozinha." Eu não entendia como, mas aquela certeza me impedia de desistir. Lembro de uma tarde em especial. Estava sentada à mesa da cozinha, olhando para a xícara de café já frio. As paredes simples da casa guardavam ecos de discussões antigas, de palavras que eu nunca consegui apagar da memória. E foi ali, naquele silêncio sufocante, que decidi: não importa o quanto tentem calar minha voz, eu vou me levantar. Eu vou ser ouvida, nem que seja pela primeira vez na vida. E sabe, quando a gente toma essa decisão, o coração muda de cor. Foi como se uma chama pequena tivesse se acendido dentro de mim. Ainda era frágil, ainda tremia com o vento, mas estava lá. Pela primeira vez em muito tempo, senti que algo novo poderia acontecer. Eu não sabia que, logo adiante, o destino me preparava algo que mudaria tudo. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava me reconstruir. Precisava entender que não era tarde para recomeçar, que eu ainda podia amar e ser amada, mesmo depois de ter vivido tanto tempo na sombra do silêncio. Meu nome é Helena. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Quero que você sinta comigo o cheiro do café que me consolou, o frio da noite que me fez chorar, e a chama que nasceu dentro de mim, anunciando que a vida ainda não tinha acabado para mim. E é aqui que a minha história começa, no encontro entre a dor e a esperança, entre o silêncio e a voz que finalmente decidiu falar. Eu não sabia, mas estava prestes a viver o maior recomeço da minha vida. Asterisco: se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa.
Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Helena, e como te falei, eu vivi por anos engolindo o choro em silêncio. Mas naquele tempo, algo em mim começou a mudar. Eu ainda estava ferida, ainda me sentia invisível, mas havia dentro de mim uma chama que insistia em não se apagar. Era pequena, tímida, mas estava lá, me lembrando que a vida não tinha acabado para mim. Nessa fase, passei a buscar consolo em coisas simples. Eu acordava cedo, fazia meu café preto bem forte e me sentava no quintal, observando o sol nascer por trás das árvores. O cheiro do café quente, misturado com o aroma da terra úmida, parecia me abraçar. Eu ficava ali, em silêncio, tentando ouvir algo de Deus no sussurro do vento. Era nesses momentos que eu respirava fundo e dizia: Senhor, se ainda existe uma razão para eu estar aqui, me mostra. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, comecei a escrever em um caderno velho que encontrei guardado numa gaveta. No começo eram apenas palavras soltas: medo, dor, esperança, recomeço. Mas depois, as frases foram se formando, e percebi que escrever era como tirar o peso do peito e colocar no papel. Era como se cada palavra escrita fosse uma lágrima que finalmente encontrava seu caminho. Certo dia, enquanto caminhava até a feira da cidade, ouvi alguém me chamar pelo nome. Helena. Aquila voz firme, masculina, so familiar. Virei-me devagar e vi um rosto que eu não reconhecia de imediato, mas que trazia uma serenidade estranha. Era Miguel, um amigo de infância que eu não via há mais de 20 anos. Ele estava mais maduro, com fios grisalhos no cabelo e marcas de expressão ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo de quando brincávamos descalços na rua de terra. Helena, é você mesmo? Ele perguntou, abrindo um sorriso largo. Eu fiquei sem palavras por alguns segundos, sentindo o coração acelerar como não acontecia há anos. Respondi quase sem voz: sim, sou eu? Faz tanto tempo. Conversamos ali mesmo, no meio da rua, como se o tempo tivesse parado. Miguel me contou que havia se mudado para outra cidade ainda jovem, mas que agora estava de volta para cuidar da mãe idosa. Falava com uma calma que me fazia sentir segura, como se cada palavra dele fosse um abraço silencioso. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar sem planejar. Eu ia à padaria e ele estava lá. Eu passava na praça para tomar um ar, e lá estava Miguel sentado em um banco, lendo um livro. Não sei se era destino, coincidência ou resposta às minhas orações, mas era impossível ignorar a presença dele na minha vida. A cada encontro, eu sentia algo despertar dentro de mim. Era como se aquelas conversas simples, sobre infância, família, sonhos e até sobre as dores que carregávamos, estivessem costurando meu coração novamente. Eu estava acostumada a ser silenciada, a não ter quem me escutasse, mas com Miguel era diferente. Ele me ouvia. E ouvir, às vezes, é a forma mais profunda de amar. Uma noite, depois de uma conversa longa, ele disse algo que me fez estremecer: Helena, você ainda tem tanta vida dentro de você. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Você merece ser feliz. Essas palavras entraram em mim como bálsamo. Eu, que sempre duvidei do meu valor, comecei a acreditar que talvez houvesse, sim, um futuro onde eu poderia amar e ser amada. Mas junto com essa nova esperança, surgia também o medo. Será que eu era capaz de recomeçar? Será que uma mulher de 40 anos podia ter direito a viver uma nova história de amor? A dúvida me corroía por dentro. Muitas vezes, à noite,
Eu me ajoelhava e perguntava a Deus se aquilo era real ou apenas uma ilusão. O que eu não sabia era que essa amizade com Miguel não seria apenas um reencontro do passado, mas o início de uma virada que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Depois daquele reencontro inesperado com Miguel, algo começou a mudar dentro de mim. Não era apenas a lembrança de uma amizade antiga. Era como se a vida estivesse me dando uma segunda chance de acreditar em mim mesma. Passei a esperar aqueles encontros ocasionais com o coração acelerado, como uma jovem que descobre as primeiras emoções do amor. Eu já não acordava apenas para cumprir obrigações do dia a dia, agora. Eu acordava com uma expectativa que há muito tempo não sentia. Certa manhã. O céu estava encoberto por nuvens cinzentas. E o vento soprava forte, trazendo o cheiro de chuva. Eu caminhava pela praça com meu guarda-chuva em mãos, pensando que provavelmente ninguém estaria por ali. Mas, ao dobrar a esquina, vi Miguel sentado no mesmo banco de sempre, com um casaco simples e um livro aberto no colo. Sorry involuntariamente. Ele ergueu os olhos, e ao me ver, fechou o livro e abriu um sorriso tão sincero que parecia iluminar o dia nublado. Helena, sabia que você ia aparecer, disse ele. Aquelas palavras me surpreenderam. Como ele podia ter tanta certeza? E se eu tivesse ficado em casa hoje? Brinquei, tentando disfarçar o calor que subia ao meu rosto. Ele riu e respondeu: então eu teria esperado você aqui até a chuva passar. Conversamos por horas, enquanto a chuva caía suave, criando pequenas poças no chão da praça. O som da água batendo nas folhas, o cheiro da terra molhada e a presença dele ao meu lado criaram uma atmosfera que parecia saída de um sonho. Era como se o mundo lá fora tivesse parado, e só existíssemos nós dois, partilhando memórias e silêncios confortáveis. Com o tempo, nossas conversas foram ficando mais profundas. Eu comecei a abrir meu coração de uma forma que nunca tinha feito antes. Contei sobre minhas dores, sobre os anos em que fui silenciada, sobre o vazio que carregava dentro de mim. Ao invés de me julgar, Miguel simplesmente me escutava, com atenção e respeito. Às vezes, ele apenas colocava a mão sobre a minha, num gesto simples, mas cheio de significado. Aquilo me dava força, como se dissesse sem palavras: você não está sozinha. Em uma dessas conversas, falei algo que nunca tinha dito em voz alta: Miguel, às vezes sinto que perdi minha juventude, que perdi minhas chances de ser feliz. Tenho medo de ser tarde demais. Ele me olhou nos olhos, com aquela calma que parecia vir de dentro da alma, e respondeu: Helena, a vida não mede a felicidade pela idade. Quem disse que existe hora certa para amar? Amar é sempre tempo presente. Essas palavras ficaram ecoando em minha mente por dias. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez eu tivesse direito a sonhar de novo, a acreditar que o amor não tinha prazo de validade. No entanto, junto com essa esperança, vinha um medo avassalador. E se eu estivesse me iludindo? E se tudo isso fosse passageiro e eu acabasse ainda mais machucada? Mesmo com essas dúvidas, meu coração já estava diferente. Eu comecei a me arrumar melhor antes de sair de casa, a passar batom, a colocar aquele vestido simples que ficava esquecido no armário. Era como se eu quisesse mostrar ao mundo, e a mim mesma, que eu ainda estava viva, que eu ainda podia florescer. Uma tarde, Miguel me convidou para tomar um café na casa dele. Era a mesma casa da infância, mas agora parecia maior, cheia de detalhes que mostravam sua história. Fotos na parede, livros empilhados em prateleiras, o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha. Eu me senti acolhida, como se aquele lugar fosse familiar e novo ao mesmo tempo. Sentados à mesa. Rimos de lembranças da infância, as corridas descalços pela rua de terra.
Os banhos de chuva, as travessuras que fazíamos sem pensar nas consequências. Mas, em meio às risadas, havia um silêncio cheio de expectativa. Eu sentia o coração acelerar, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. E foi naquele instante, olhando nos olhos dele, que percebi: eu não era mais a mulher silenciada do passado. Eu estava renascendo. A presença de Miguel não apagava minhas cicatrizes, mas me lembrava que eu podia transformá-las em força. O medo ainda existia, mas a esperança estava crescendo, e com ela, a possibilidade de um novo começo. Depois daquele café na casa de Miguel, percebi que algo em mim tinha mudado de vez. Quando voltei para casa naquela noite, olhei meu reflexo no espelho e não reconheci a mulher que me encarava. O olhar cansado ainda estava lá, mas junto dele havia um brilho novo, como uma fagulha de esperança que há muito tempo eu não via. Passei a mão no rosto e sussurrei para mim mesma: você ainda está viva, Helena. Ainda pode ser feliz. Nos dias seguintes, minha rotina parecia ganhar novas cores. Eu, que antes fazia tudo de forma automática, arrumar a casa, cozinhar, cuidar das coisas, agora encontrava sentido até nas pequenas tarefas. Quando cortava legumes para o almoço, lembrava da risada de Miguel. Quando estendia roupas no varal, pensava na maneira como ele me olhava em silêncio. Como se enxergasse muito além da minha aparência. Mas, ao mesmo tempo em que eu sentia essa alegria nascer, também vinha um medo sufocante. Era como se dentro de mim houvesse duas vozes, uma que dizia: vai, permita-se viver, e outra que sussurrava: não se iluda, você vai se machucar de novo. Esse conflito me deixava noites em claro. Eu me deitava na cama, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto escuro, ouvindo os cachorros latirem ao longe, e perguntando a Deus: será que o Senhor está me dando uma nova chance, ou será que isso é apenas uma prova para testar minha fé? Numa tarde de domingo, Miguel me convidou para caminhar pela beira do rio que cortava a cidade. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado. O som da água correndo, misturado ao canto dos pássaros que voltavam para os ninhos, criava um cenário quase mágico. Andávamos lado a lado, e em alguns momentos nossas mãos se tocavam de leve. Esse simples contato fazia meu coração disparar. Paramos perto de uma pedra grande, onde a vista do rio era ainda mais bonita. Miguel respirou fundo e disse: sabe, Helena, eu sempre admirei a forma como você enfrentava a vida, mesmo quando éramos jovens. Você tinha uma força silenciosa, que agora vejo que nunca perdeu. Só estava escondida. Essas palavras me emocionaram profundamente. Senti os olhos marejarem, e pela primeira vez em muito tempo, não escondi minhas lágrimas. Ele não se afastou, não tentou me consolar com frases prontas. Apenas ficou ao meu lado, deixando que eu chorasse em paz. Aquela caminhada marcou o início de uma nova fase entre nós. Começamos a nos ver com mais frequência. E cada encontro era uma mistura de alegria e nervosismo. Eu me pegava sorrindo sozinha, lembrando de frases simples que ele dizia. Sentia o coração acelerar ao receber um bilhete dele na feira. Com apenas 2 palavras: pensei em você. Era tão pouco, mas para mim significava tudo. Ainda assim, dentro de mim havia um muro construído ao longo dos anos. Eu tinha medo de me entregar de corpo e alma e, de repente, perder tudo de novo. Tinha medo de acreditar demais na felicidade e ser surpreendida pela dor. Esse medo era como uma sombra que me seguia de perto. Mesmo nos momentos mais luminosos. Certa noite, depois de um jantar simples em sua casa, Miguel segurou minha mão com firmeza e disse: Helena, eu não quero apressar nada. Só quero que você saiba que estou aqui. Se você tiver medo, eu espero.
Se precisar de silêncio, eu respeito. Mas não quero que passe um dia sequer sem saber que é especial. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração como um presente. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Ainda havia fantasmas do passado, ainda havia feridas que não cicatrizaram totalmente. Mas, pela primeira vez, eu não estava lutando sozinha. Ao lado de Miguel, eu sentia que podia ser apenas eu mesma, com todas as minhas fragilidades, cicatrizes e sonhos. E foi nesse equilíbrio entre medo e esperança que percebi: o silêncio que me acompanhou por tantos anos estava começando a se transformar em voz. Uma voz que dizia: você merece viver. Você merece amar. Você merece ser amada. As semanas passaram, e minha vida parecia ter ganhado um novo compasso. Eu, que antes caminhava arrastando os pés, agora sentia leveza nos passos, como se a esperança tivesse se instalado dentro de mim e me empurrasse para a frente. Cada dia ao lado de Miguel era uma descoberta, não apenas sobre ele, mas principalmente sobre mim mesma. Uma tarde, nos encontramos na praça. O sol iluminava as árvores e as crianças corriam ao redor, suas risadas enchendo o ar de alegria. Miguel trouxe 2 garrafinhas de água e se sentou ao meu lado no banco de madeira gasto pelo tempo. Você já percebeu como a vida parece recomeçar todos os dias aqui? Ele disse, apontando para o movimento da praça. Eu sorri, porque de alguma forma, aquelas palavras descreviam exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Um recomeço. Conversávamos sobre tudo, sobre livros, música, fé, infância, família. Com ele, até os silêncios eram cheios de significado. Às vezes, ficávamos quietos, apenas observando o pôr do sol, e mesmo sem palavras, eu sentia que estava sendo compreendida. Esse era um dos maiores presentes que Miguel me dava. Ele não tentava me mudar. Não me apressava, apenas me aceitava como eu era. No entanto, por trás desse florescimento, havia ainda sombras do meu passado. Eu tinha cicatrizes profundas, lembranças de dias em que fui calada, diminuída, feita a acreditar que não tinha valor. À noite, quando deitava para dormir, essas memórias voltavam como fantasmas, me lembrando que o coração é frágil e que amar de novo poderia ser arriscado. Lembro-me de uma madrugada em que acordei assustada. Depois de um pesadelo em que minha vida voltava a ser silêncio e solidão. Fui até a varanda e me sentei com uma manta nos ombros, olhando para o céu estrelado. O vento frio da madrugada parecia atravessar minha alma. Fechei os olhos e fiz uma oração em voz baixa: Senhor, eu tenho medo. Tenho medo de acreditar e perder de novo. Mas, se este amor for teu presente para mim, me ajuda a confiar. Foi nesse momento que percebi algo: eu não precisava ser a mulher forte o tempo todo. Eu podia ser vulnerável diante de Deus, diante de mim mesma e até diante de Miguel. Essa compreensão me trouxe alívio. Eu não precisava esconder minhas dores para merecer amor. Pouco tempo depois, Miguel me convidou para conhecer a mãe dele. Confesso que fiquei nervosa. Fazia muito tempo que eu não conhecia alguém da família de um homem. O coração batia acelerado, como se eu tivesse voltado aos 20 anos. Chegamos à casa simples dela, com paredes pintadas de azul claro e um jardim repleto de flores coloridas. Dona Lúcia me recebeu com um sorriso caloroso, daqueles que abraçam a gente sem precisar de palavras. Então você é a Helena de quem meu filho tanto fala, disse ela, apertando minhas mãos com carinho. Aquele encontro me emocionou profundamente. Era como se eu estivesse sendo acolhida em um lugar que poderia chamar de lar. Conversamos durante horas, rimos, compartilhamos histórias de infância. Quando me despedi, senti lágrimas nos olhos ao ouvir Dona Lúcia dizer: Helena, você trouxe alegria para meu filho.
e eu vejo que ele trouxe luz para você. Naquele instante, percebi que a vida estava me dando mais do que uma nova chance no amor. Estava me devolvendo família, pertencimento, fé na vida. Mas o caminho não era feito apenas de flores. Dentro de mim, ainda havia uma guerra silenciosa. Eu me perguntava constantemente se era digna de toda aquela felicidade. Será que não era tarde demais? Será que eu teria forças para sustentar esse novo capítulo sem deixar que os medos me dominassem? Apesar das dúvidas, algo dentro de mim já tinha decidido: eu não queria mais viver em silêncio. Eu não queria mais me esconder da vida. O encontro com Miguel estava me mostrando que era possível amar e ser amada sem precisar apagar quem eu era. E assim, com passos ainda tímidos, mas cheios de esperança, eu comecei a acreditar que a minha história não terminaria na dor. Que, talvez, o amor tivesse esperado o momento certo para me encontrar. Os dias ao lado de Miguel continuavam trazendo pequenas revoluções dentro de mim. Era como se cada instante vivido fosse um tijolo novo na reconstrução da minha alma. Eu acordava pela manhã e já não me sentia sozinha. Mesmo quando ele não estava fisicamente presente, havia nele um espaço reservado em meu coração que me lembrava: você não está mais só. Uma das memórias mais marcantes dessa fase foi um passeio que fizemos até uma cachoeira próxima da cidade. Miguel sempre dizia que a natureza tinha o poder de curar feridas invisíveis, e quis me mostrar um lugar especial. A trilha era longa, com pedras e subidas que exigiam fôlego, mas ele caminhava ao meu lado o tempo todo, me oferecendo a mão quando eu escorregava. Senti o calor da pele dele contra a minha e, por um momento, lembrei da menina que eu fui, correndo livre pelo mato quando criança. Quando chegamos à cachoeira, fiquei sem palavras. A queda d'água descia com força, espalhando gotículas que refrescavam o ar e enchiam o ambiente de um som constante e poderoso. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando que aquele barulho de água caindo lavasse minha alma. Miguel se aproximou e disse baixinho: Helena, essa cachoeira é como você. Forte, constante, mas também capaz de trazer paz. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Ele enxergava em mim algo que eu mesma havia esquecido. Por tanto tempo eu me vi como uma mulher quebrada, sem forças, mas ali estava um homem que me comparava à força da natureza. Eu me sentia pequena e grande ao mesmo tempo, vulnerável e imensa. Na volta para casa, caminhamos em silêncio, mas era um silêncio cheio de significados. Quando nossas mãos se encontraram, não houve hesitação. Era como se estivéssemos selando um pacto silencioso: caminhar juntos, mesmo que o caminho fosse cheio de pedras. Foi a partir desse dia que comecei a me permitir sonhar de verdade. À noite, quando deitava, já não eram pesadelos que me assombravam, mas imagens de futuros possíveis: uma casa simples, uma mesa compartilhada, risadas no quintal, orações feitas de mãos dadas. Eu não sabia se tudo isso se realizaria, mas só de imaginar já sentia que a vida me devolvia algo que havia sido roubado de mim: a capacidade de acreditar. Mas, como em toda história de recomeço, havia ainda provas a enfrentar. Nem todos ao meu redor compreendiam minha felicidade. Uma vizinha, certa vez, me disse em tom duro: Helena, você devia pensar mais nos outros do que em si mesma. Mulher da sua idade não precisa mais de romance, precisa é de juízo. Essas palavras me feriram, porque cutucavam direto nas minhas inseguranças. Cheguei em casa com o peito pesado, sentindo as antigas sombras tentando me puxar de volta. Contei a Miguel sobre o ocorrido. E ele, com serenidade, respondeu: o amor verdadeiro não precisa da aprovação de ninguém. Ele só precisa ser vivido. Se você sente que é real,
Não deixe que opiniões te calem de novo. Aquelas palavras foram como uma espada contra os fantasmas do passado. Percebi que, por muitos anos, eu havia me deixado silenciar pelas vozes dos outros, pelas críticas, pelos julgamentos. Mas agora, eu tinha o direito de viver a minha vida, de construir minha própria felicidade. Comecei a escrever novamente no meu caderno, mas agora as palavras eram diferentes. Em vez de dor, elas falavam de esperança. Em vez de solidão, falavam de companhia. Escrevi uma frase que ficou marcada para mim: não importa quanto tempo eu vivi em silêncio. Hoje, cada palavra minha é um grito de liberdade. Miguel lia trechos do que eu escrevi e sorria, dizendo que minhas palavras podiam tocar outras pessoas. Ele acreditava em mim mais do que eu mesma. E, aos poucos, fui aprendendo a acreditar também. Naquele momento, compreendi: a vida estava me dando não apenas o amor de um homem, mas a oportunidade de ser inteira novamente. E isso era maior do que tudo. Com o tempo, percebi que Miguel não era apenas um reencontro do passado, mas uma resposta de Deus às minhas orações mais silenciosas. Era como se ele tivesse guardado esse momento para mim, para mostrar que nunca é tarde para recomeçar. E cada gesto dele era um lembrete de que eu merecia viver, amar e ser amada. Um dia especial foi quando decidimos visitar a antiga rua onde crescemos. A estrada de terra ainda estava lá, embora agora tivesse casas novas e muros altos. Caminhamos devagar, como quem revisita não só um lugar, mas também lembranças que ficaram guardadas na alma. Passamos em frente à escola velha, que hoje estava fechada. Eu me emocionei ao lembrar de quando corríamos por ali, de uniforme simples, sonhando com um futuro que parecia tão distante. Lembra quando você dizia que queria ser professora? Miguel perguntou, rindo. Sorri, meio tímida. Lembro. E você queria ser jogador de futebol? Pois é. A vida não seguiu nossos planos, mas acho que nos trouxe até aqui por um motivo maior, não acha? Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Sim, a vida não havia seguido o roteiro que eu imaginei, mas talvez, justamente por isso, estivesse agora me surpreendendo. Depois desse passeio, passamos a nos ver quase todos os dias. Ele vinha até minha casa, ajudava a consertar coisas simples, como uma porta que rangia ou uma torneira que pingava. Eu fazia bolo de fubá, café fresco, e sentávamos na varanda para conversar. Eram momentos simples, mas que enchiam minha vida de sentido. No entanto, apesar de toda essa felicidade crescente, eu ainda carregava um medo profundo, o de perder tudo de novo. O medo me fazia hesitar, como se eu não tivesse direito de mergulhar completamente naquele amor. Eu me pegava criando barreiras invisíveis, tentando me proteger de um futuro incerto. Foi então que Miguel, em sua paciência infinita, me ensinou que o amor não é a ausência de medo, mas a coragem de continuar mesmo com ele. Helena, todos nós temos cicatrizes, ele disse uma noite, enquanto caminhávamos sob o luar. Mas as cicatrizes não são sinais de fraqueza. São marcas de quem sobreviveu. E você sobreviveu. Agora é hora de viver. Essas palavras tocaram fundo. Era como se ele tivesse enxergado a parte de mim que ainda tremia de insegurança e, em vez de julgá-la, tivesse estendido a mão para me segurar. Nessa fase, voltei a frequentar a igreja com mais assiduidade. Senti a necessidade de agradecer, de renovar minha fé. Lembro de um domingo em que, ao final da missa, ajoelhei e disse em silêncio: Obrigada, Senhor. Obrigada por me mostrar que ainda sou capaz de sentir, de sorrir, de acreditar. Que esse amor seja fruto da tua vontade. Ao sair, encontrei Miguel me esperando na porta. Ele me abraçou e disse: Você estava linda hoje. Não só por fora, mas por dentro.
Eu conseguia sentir sua paz daqui de fora. Esses gestos simples me fortaleciam. Eu já não era mais aquela mulher apagada, que se escondia no silêncio. Eu estava florescendo, mesmo com todas as marcas que carregava. Mas havia ainda uma batalha interna: aprender a me perdoar. Durante anos, me culpei por tudo o que deu errado, por não ter reagido antes, por ter aceitado viver em silêncio. Agora, diante de um amor verdadeiro, eu precisava deixar essa culpa ir embora. Foi um processo doloroso, mas necessário. Numa noite chuvosa, escrevi em meu caderno: eu me perdoo. Eu me aceito. E eu me permito ser feliz. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando a tinta, mas eu sabia que aquele era um marco. Era o momento em que eu realmente abria espaço dentro de mim para o novo que Deus estava colocando na minha vida. De forma inesperada, algo dentro de mim dizia que a história entre Miguel e eu estava apenas começando. A cada dia, eu me descobria uma nova mulher. Era como se, depois de tantos anos vivendo em silêncio, minha voz finalmente tivesse espaço para ecoar. E não era apenas a voz que saía da minha boca, mas a voz da minha alma, que por tanto tempo ficou sufocada. Miguel se tornará parte da minha rotina de uma forma tão natural que parecia que ele sempre estivera ali. Quando o telefone tocava e eu ouvia sua voz, meu coração disparava. Quando o via chegando com aquele sorriso tranquilo, sentia uma paz que nenhuma palavra conseguia descrever. Era amor, mas também era amizade, companheirismo, fé compartilhada. Um dia, ele me levou até um sítio que a família possuía, a alguns quilômetros da cidade. A estrada era de terra batida, ladeada por árvores altas e cheias de pássaros que cantavam sem parar. Quando chegamos, respirei fundo e senti o cheiro da grama molhada, misturado ao aroma de flores silvestres. O lugar parecia um pedaço de paraíso. Eu queria te mostrar onde eu venho quando preciso de paz, ele disse, olhando ao redor com ternura. Aqui é onde eu converso com Deus. Andamos de mãos dadas pelo terreno, ouvindo o som dos galhos se mexendo com o vento. Sentamos embaixo de uma mangueira enorme, e ele começou a me contar coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém: suas dores, seus fracassos, os momentos em que também se sentiu perdido. Percebi então que não era só eu quem carregava cicatrizes. Ele também tinha as dele. E isso nos aproximava ainda mais. Naquela tarde, quando o sol se pôs tingindo o céu de vermelho e dourado, Miguel olhou nos meus olhos e disse: Helena, eu sei que a vida já foi dura com você. Mas eu também sei que Deus não nos deixou cruzar esse caminho de novo à toa. Eu não quero ser só um capítulo da sua vida. Eu quero caminhar com você até o fim. Meu coração quase parou. As lágrimas brotaram antes que eu pudesse responder. Eu, que tantas vezes duvidei de que ainda poderia viver algo assim. Estava ouvindo um homem dizer que queria ficar, não apesar das minhas dores, mas com elas. Segurei sua mão e respondi com a voz trêmula: Miguel, eu ainda tenho medo. Mas também tenho esperança. E acho que isso já é um começo. Ele sorriu e me abraçou forte. E naquele abraço senti como se todos os pedaços quebrados dentro de mim estivessem sendo cuidadosamente recolhidos e colados de novo. Depois daquele dia, comecei a enxergar a vida de outra forma. O silêncio que antes me aprisionava agora se transformava em liberdade. Eu falava mais, ria mais, sonhava mais. Até os vizinhos notavam a mudança. Uma senhora me disse: Helena, você está diferente. Parece mais leve. Eu apenas sorri, porque sabia que a resposta estava no amor que começava a florescer dentro de mim. Ainda assim, havia noites em que os fantasmas voltavam. Lembranças do passado, palavras duras que ouvi, o peso de ter sido calada tantas vezes. Mas agora, nesses momentos, eu tinha alguém com quem dividir minhas angústias.
Ligava para Miguel, e ele me ouvia em silêncio, até que minha respiração se acalmava. Às vezes, ele dizia apenas: "Estou aqui." E isso bastava. Foi nesse equilíbrio entre medos e esperanças que percebi algo importante. Eu não precisava ser perfeita para merecer amor. Eu só precisava ser verdadeira. E, finalmente, eu estava aprendendo a ser verdadeira comigo mesma. E assim, o que começou como um reencontro inesperado estava se transformando no maior presente da minha vida. O tempo passou e, junto dele, minha vida parecia se encher de novas cores. Cada detalhe simples do cotidiano ganhava significado ao lado de Miguel. Uma ida à feira se transformava em risadas, um café na cozinha virava conversa longa até a noite, uma caminhada pela rua de paralelepípedos se tornava um momento de ternura. Eu, que por tantos anos vivia apagada, agora me via renascendo. Mas, como toda transformação verdadeira, essa também trouxe suas provas. Ainda havia dentro de mim uma voz crítica, uma sombra que insistia em me lembrar dos fracassos passados. Algumas noites, quando estava sozinha, sentia aquele peso no peito. E se tudo isso acabar? E se você não souber segurar essa felicidade? Eu me agarrava em oração, pedindo a Deus que me desse força para acreditar que esse amor era real, que não era uma ilusão passageira. Miguel percebia minhas inseguranças sem que eu precisasse dizer nada. Ele tinha um jeito de olhar que parecia ler minha alma. Certa noite, enquanto caminhávamos pela praça iluminada por postes antigos, ele parou, segurou minhas mãos e disse: "Helena, você não precisa ter medo de perder o que estamos construindo. O amor não é uma corrida contra o tempo, nem uma prova de perfeição. É um dia de cada vez. E eu quero viver todos esses dias com você." Essas palavras entraram no meu coração como um bálsamo. Senti uma onda de paz me envolver. Percebi que o amor não era sobre não ter dúvidas, mas sobre escolher continuar mesmo com elas. Pouco tempo depois, vivi uma das experiências mais marcantes dessa nova fase. Miguel me convidou para um almoço em família, onde estariam não apenas a mãe dele, mas também alguns sobrinhos e primos. Confesso que fiquei nervosa. Não sabia se seria bem recebida, se olhariam para mim com julgamento, como alguns vizinhos faziam. Quando cheguei, no entanto, fui surpreendida. A mesa estava farta, o cheiro de comida caseira preenchia o ar, e as vozes das crianças corriam pela casa. Fui recebida com abraços calorosos e sorrisos sinceros. Dona Lúcia me puxou pela mão e me apresentou a todos como a alegria do coração de Miguel. Quase chorei naquele instante. Durante o almoço, rimos, trocamos histórias e até cantamos músicas antigas que todos conheciam. Pela primeira vez em muito tempo, senti o calor de uma família ao meu redor. Não apenas como visitante, mas como alguém que fazia parte de verdade. Quando voltamos para casa, Miguel me abraçou e disse: "Viu só? Você não precisa mais viver em silêncio. Você tem lugar, tem voz, tem família." Foi nesse momento que percebi: o silêncio que antes me aprisionava tinha se transformado em canção. Eu já não carregava apenas dores, mas também lembranças doces, construídas a cada instante. No entanto, a vida ainda queria testar minha fé. Numa tarde chuvosa, recebi a visita de uma pessoa do passado, alguém que me conheceu nos meus anos mais difíceis. Suas palavras foram duras, cheias de desdém, como se eu não tivesse direito de estar vivendo aquele recomeço. Por alguns minutos, me senti frágil de novo, como se pudesse ser arrastada de volta para a sombra. Mas dessa vez, algo dentro de mim reagiu diferente. Não chorei, não me escondi. Respirei fundo e disse em voz firme: "Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu encontrei minha voz. E nunca mais vou deixá-la ser silenciada." A pessoa saiu irritada,
mas eu fiquei em paz. Percebi que, finalmente, estava me tornando dona da minha própria história. Naquela noite, ao contar tudo a Miguel, ele sorriu com orgulho e disse: "É isso, Helena. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa viver a verdade do seu coração. E foi nesse ponto que percebi: o amor que eu estava construindo com ele não era apenas sobre nós dois. Era sobre me resgatar, me aceitar, me libertar. A cada novo dia ao lado de Miguel, eu me sentia mais viva. Era como se o tempo, antes meu inimigo implacável, agora tivesse se tornado cúmplice do meu recomeço. Aos 40 anos, eu finalmente descobria o que era ser olhada com ternura, respeitada em minha essência e amada sem reservas. Mas esse renascimento não veio sem batalhas. Dentro de mim ainda existiam marcas profundas, vozes antigas que tentavam sussurrar que aquilo tudo era passageiro, que eu não merecia tanta felicidade. Havia noites em que eu despertava assustada, lembrando dos anos em que fui silenciada, em que meu coração parecia estar sempre encolhido de medo. Mas, agora, havia uma diferença: eu não estava mais sozinha nesses momentos. Miguel, com sua calma e paciência, era como um porto seguro para minha alma. Uma noite, sentados na varanda da minha casa, o vento trazendo o cheiro de terra molhada depois da chuva, ele me disse algo que nunca esquecerei: Helena, o amor não é a ausência de dor, mas a certeza de que vale a pena atravessá-la de mãos dadas. Eu não posso apagar o seu passado, mas quero caminhar com você para que o futuro seja diferente. Essas palavras me atravessaram como uma flecha de luz. Eu chorei, mas eram lágrimas de libertação. Ali, diante daquele homem que Deus havia colocado em meu caminho, percebi que finalmente podia soltar as correntes que me prendiam. Nessa fase, começamos a planejar pequenas coisas juntos. Um piquenique no parque, a ideia de pintar a sala da minha casa de uma cor mais alegre, até mesmo falar sobre viagens curtas para cidades vizinhas. Eram planos simples, mas que para mim significavam um universo inteiro. Eu já não tinha medo de olhar para frente. Pela primeira vez em décadas, eu queria viver o amanhã. Foi então que Miguel fez algo inesperado. Estávamos na missa de domingo, sentados lado a lado. Ao final, ele pegou minha mão diante de todos, e olhando em meus olhos, disse baixinho, mas com firmeza: Helena, eu quero que você saiba, eu oro todas as noites para agradecer por você. E peço a Deus que me dê a chance de cuidar do seu coração pelo resto da minha vida. Eu estremeci. A igreja parecia em silêncio absoluto, e ao mesmo tempo, dentro de mim, havia um coro de esperança. Não era um pedido formal, não havia joelhos dobrados ou alianças naquele instante, mas havia algo muito maior, uma promessa feita diante de Deus. Naquele dia, percebi que meu silêncio já não tinha mais espaço. Eu, que tantas vezes engoli palavras, agora tinha coragem de falar em voz alta o que sentia. Ao chegarmos em casa, olhei para Miguel e disse: Eu também agradeço a Deus todos os dias por você. E quero que saiba, estou pronta. Pronta para viver o amor, sem medo. Ele me abraçou forte, e naquele abraço eu senti todas as minhas cicatrizes se transformando em força. Era como se o peso dos anos tivesse se dissolvido, dando lugar a uma leveza que eu nunca pensei que pudesse sentir de novo. Mas, como todo clímax exige, a vida ainda me reservava um último desafio. Pouco tempo depois, uma doença leve me obrigou a ficar de repouso por alguns dias. Nada grave, mas o suficiente para despertar antigos medos de ser abandonada, de não ter ninguém ao meu lado. Para minha surpresa, Miguel esteve comigo o tempo inteiro. Cuidou de mim com paciência, preparou sopas, ajeitou travesseiros, leu trechos da Bíblia para me acalmar. Eu observava em silêncio, com lágrimas nos olhos.
Percebendo que aquele cuidado era a prova mais concreta de amor que alguém já havia me dado. Foi nesse momento de fragilidade que tive a certeza absoluta: o silêncio não governava mais minha vida. Eu era a voz. Eu era a esperança. E, acima de tudo, eu era amada. Aquele período em que precisei de cuidados foi, na verdade, uma revelação. Eu, que durante tanto tempo achei que precisava ser forte sozinha, descobri a beleza de ser cuidada. Miguel não apenas esteve ao meu lado, mas me mostrou que o amor verdadeiro não se mede em palavras bonitas, mas em gestos de entrega, em paciência, em presença. Quando melhorei, numa tarde ensolarada, Deputy Preparer Algo Special. Fiz meu bolo de fubá, o mesmo que tantas vezes ele dizia adorar. Arrumei a mesa da varanda com flores simples do quintal e esperei. Quando Miguel chegou, trazia em mãos um pequeno embrulho. Sorri curiosa, e ele, com aquele jeito sereno, colocou o presente sobre a mesa. Abri devagar e encontrei um anel singelo, prateado, sem luxo, mas cheio de significado. Helena, ele disse, segurando minhas mãos, eu não preciso de cerimônias para dizer o que sinto. Eu só preciso que você saiba: quero passar todos os meus dias ao seu lado. Não importa se forem muitos ou poucos, quero que sejam verdadeiros. Você aceita caminhar comigo? As lágrimas vieram antes que eu pudesse responder. Senti o coração bater tão forte que parecia ecoar no peito. Segurei sua mão, olhei em seus olhos e disse: sim, Miguel. Eu aceito viver esse amor. Eu aceito recomeçar com você. Naquele instante, todo o silêncio da minha vida se transformou em canto. Era como se minha alma inteira tivesse esperado por esse momento. Abracei-o com força, e naquele abraço não havia medo, apenas a certeza de que eu estava exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram foram cheios de ternura. Planejamos juntos pequenos sonhos, uma viagem curta para a serra, reformar o jardim da casa da mãe dele, abrir um caderno novo para escrevermos memórias em conjunto. Era como se cada projeto fosse uma forma de selar o futuro que nos esperava. Minha família, que antes me via com desconfiança, passou a enxergar em meus olhos a felicidade genuína que há muito não viam. Até mesmo as críticas das pessoas da cidade perderam força. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. O amor havia se tornado minha voz mais alta, minha bandeira mais forte. Certa noite, deitada ao lado de Miguel, percebi algo que me fez sorrir. Não era o luxo, nem os grandes acontecimentos que definiam nossa história, mas a simplicidade. O café compartilhado pela manhã, as caminhadas de mãos dadas, a fé dividida em orações baixas antes de dormir. Era isso que construía nossa eternidade, a soma de pequenos gestos vividos com verdade. Hoje, quando olho para trás, vejo a mulher que fui, silenciada, perdida, com medo de acreditar. Mas também vejo a mulher que sou agora, que encontrou sua voz, que descobriu que nunca é tarde para recomeçar e que entendeu que o amor é um presente divino, que chega na hora exata, nem antes, nem depois. E é por isso que digo a você, que me ouviu até aqui: não importa a idade, não importa as feridas, não importa o tempo que você passou em silêncio. Sempre há um novo começo esperando. O amor pode florescer em qualquer estação da vida. Eu sou prova disso. Então, se essa história tocou seu coração, eu peço: deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, para acompanhar outras histórias de fé, amor e superação. E compartilhe esse relato com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, uma simples palavra pode transformar uma vida inteira. Obrigada por estar aqui comigo. Que Deus abençoe sua vida e que você também encontre seu recomeço, assim como eu encontrei o meu.